Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao curso de propagação em sistemas agroflorestais, vamos falar um pouco agora de propagação vegetativa. Então, já falamos de propagação por semente, como proceder a propagação via semente. Agora nós vamos falar a respeito de outra forma de propagação, que é a propagação vegetativa, que é o quê? É uma propagação assexuada, ou seja, usando estruturas vegetativas, então não há fusão de gametas, ou seja, não tem dois indivíduos envolvidos. Então, esse tipo de propagação dá origem a uma cópia idêntica ao indivíduo gerador, ou seja, um clone. Então, toda propagação vegetativa, ela dá origem a um clone do indivíduo anterior. E quais são as vantagens desse tipo de propagação? Primeiro, as mudas são feitas rapidamente. É uma reprodução fiel à planta-mãe, então, se eu tenho algum indivíduo com alguma característica desejável, eu consigo cloná-lo e aí todos os indivíduos vão ser genotipicamente semelhantes, idênticos, né? E vão reagir ao ambiente de forma semelhante. E aí ele é usado para multiplicação de plantas que não florescem por motivos de adaptação, que sementes são estéreis, ou mesmo para poder ter uma seleção de indivíduos, né? E uma das vantagens é a precocidade dessas plantas produzidas. Por exemplo, plantas que demoram muito para produzir, para frutificar, então fruteiras que demoram muito para frutificar. Quando é feito por propagação vegetativa, nós temos um ganho, uma rapidez de frutificação. Um exemplo clássico de uma espécie, a primeira forma de propagação que a gente vai falar vai ser a estaquia. Uma planta clássica e que tem uma facilidade imensa de propagar por estaquia é a amora. A amora é uma fruteira, uma fruta que propaga muito rapidamente por estaquia e tem uma precocidade na produção imensa. Então, praticamente alguns meses depois de ter formado a muda, ela já tem fruto. É feito também, por exemplo, para jabuticabeira. Pega uma jabuticaba já em estágio adulto, porque naturalmente ela demora muito tempo, e outras frutas. Então, você ganha tempo tendo coletado um indivíduo já adulto, né? De um indivíduo já adulto, você ganha tempo nessa produtividade. Desvantagem: se a planta está doente, vírus, bactéria, etc., isso vai ser transmitido porque está na mãe. E precisa de matrizes e instalações adequadas. Depois para frente eu vou falar um pouco de eucalipto, dar exemplo de produção de eucalipto, onde você tem um mini jardim clonal, ou seja, um local onde você vai ter as matrizes para retirar as estacas, e aí sim você tem que ter estruturas de casa de vegetação climatizada para manter temperatura e umidade controlados, porque senão a estaca não vai enraizar. Então, quando se tem estruturas de viveiro, por exemplo, para a produção de muda clonal, eu necessariamente preciso de uma casa de vegetação que vai deixar a minha umidade acima de 80% o tempo todo por irrigação, por nebulização. Então, aquela névoa e vai ficar úmido o tempo todo para que o tecido cortado não resseque, não morra. Então, é interessante essa umidade e instalações adequadas. Depois passa para uma casa de sombreamento, e depois passa e depois só que vai para
pleno solo. Além disso, grande volume de material para transportar, armazenar, e a taxa de multiplicação é baixa, ou seja, não é 100% de enraizamento. Isso, raros as espécies. Então, tem espécie que o enraizamento é bem baixo. Eu estava vendo justamente jabuticabeira. Primeiro, a jabuticabeira ela é uma espécie que ela vai precisar de hormônio. A gente vai ver isso depois. E com muito hormônio, 6.000 ppm de hormônio, ela enraizou 50%. Então, é baixo, né? E com uma taxa de hormonal alta, assim. Nós temos dois tipos principais de propagação vegetativa. A primeira é aquela que naturalmente acontece, ou seja, as estruturas propagativas da planta, as estruturas da planta vão gerar outras estruturas que vão propagar. Por exemplo, a cebola, que é bulbo. Aqui, na verdade, faltou. A cebola bulbo que vai gerar um outro indivíduo. Muitas flores, lírio e outros também se propagam por bulbo. Rizoma, bananeira, morango, estolhões. Então, eu fiz o manejo, depois eu vou fazer uns vídeos da horta. Eu fiz o manejo dos meus morangos, retirei os estolhões, plantei só plantei no espaçamento adequado, fiz algumas mudas de morango. Rebentos ou filhotes, no caso do abacaxi. Então, o abacaxi você vai tirar a coroa dele, essa coroa vai gerar um novo indivíduo e vai gerar novos frutos. E tubérculo, por exemplo, a batata. Então, a batata, a semente é a batata. E que não é uma semente, na verdade, é uma estrutura, um tubérculo. Então, é propagação vegetativa, aquele tubérculo ele vai gerar uma planta idêntica à anterior, idêntica à mãe, né? Então, esses são métodos naturais que já acontecem naturalmente de propagação vegetativa. E tem métodos artificiais, ou seja, métodos que não acontecem naturalmente. Eles foram métodos criados para facilitar essa propagação. Nesses métodos vai ter uma divisão celular, uma desdiferenciação dos tecidos para fazer uma regeneração e formar raiz. Por exemplo, exemplos clássicos, estaquia, eucalipto, frutíferas e N outras plantas que você retira uma estaca e gera um novo indivíduo, em raiz e gera um novo indivíduo. Enxertia é um processo misto, né, porque eu vou enxertar em alguma planta que foi feito ou por estaquia ou por semente. Então, eu tenho dois indivíduos, o enxerto e o porta-enxerto, e vou fazer a mescla, a junção dos dois indivíduos, dando origem a um indivíduo novo para cima, que vai ser o enxerto, que vai ser material da planta escolhida. Alporquia e mergulhia, que são métodos também de enraizamento e de propagação artificial, e outras, a gente vai ver para frente. Então, artificialmente, eu preciso ou não de hormônio, mas são processos que naturalmente não acontecem. Então, o primeiro processo que a gente vai falar é a estaquia. A estaquia é basicamente a retirada de um tecido, seja uma folha, um ramo, uma parte de raiz, estimular isso com hormônio ou não, depende da planta. A gente vai ver plantas que não precisam, existem plantas que precisam de hormônio para
para esse enraizamento. Então você vai molhar esse tecido cortado com hormônio, coloca para enraizar e ele vai emitir raiz, e esse indivíduo aqui ele vai ser um clone, uma cópia desse anterior. Então isso é o processo de estaquia. Vantagens da estaquia: ela permite que se obtenha muitas plantas a partir de uma única matriz em um curto período de tempo. É uma técnica de baixo custo e fácil execução, então é muito fácil fazer estaquia. Não apresenta problemas de incompatibilidade, enxerto porta-enxerto, isso acontece com a enxertia. Plantas produzidas com porta-enxerto, originalmente, estacas produzem maior uniformidade nas plantas enxertadas. Então, vocês lembram que eu falei que o porta-enxerto ele pode ser feito por semente ou, por exemplo, estaquia? Então, as estacas feitas para porta-enxerto, elas são mais uniformes do que semente, por exemplo. Desvantagens da estaquia. Nem sempre é viável, pois existem espécies que apresentam baixo potencial genético para enraizamento. Então, eles têm algumas estruturas morfológicas que impedem a formação de diferenciação da formação de raiz. E mesmo que haja formação de raiz, seu desenvolvimento pode ser insuficiente e o percentual de mudas baixo, ou seja, economicamente não é viável. Existem diferentes tipos de estaca. Estaca aqui foi errado. Estaca de folha. Então eu pego uma folha e ela vai enraizar. Depois eu vou mostrar isso na prática. Eu tenho muda de suculenta lá em casa. Estaca de caule. Onde eu pego parte do caule da planta, da parte aérea. Então, seja uma estaca herbácea, que geralmente é da parte apical, onde vai estar mais verdinho. Uma estaca semilenhosa, que é uma estaca do meio, né? Ou uma estaca lenhosa, totalmente lignificada, estaca basal. E ainda temos, por exemplo, a estaca de raiz. Então, eu posso pegar uma estrutura de raiz e fazer a estaca dela. Mas é menos comum. Então, esse enraizamento, ele se dá por um processo fisiológico, né? Então, é um processo anatômico e fisiologicamente complexo. Ele envolve a desdiferenciação de tecidos e redirecionamento e desenvolvimento de células totipotentes, ou seja, o tecido ele vai se rejuvenescer, né? Se desdiferenciar, voltando a um estágio de células-tronco, né, que podem ser diferenciáveis em outras formas de tecido e vão formar uma nova raiz. Então, eu tenho o tecido da raiz, eu faço o corte da planta e vai ser formada uma nova raiz na parte, por exemplo, na parte aérea da planta. Geralmente forma-se um calo e desse calo emite-se as raízes. Exemplo de carambola. Um exemplo aqui de candeia, que é uma espécie florestal, também feito enraizamento. Para esse enraizamento, diversos fatores estão ligados. Então, não é simplesmente eu cortar um tecido vegetal e esperar que ele enraize. Eu preciso, tem fatores ligados ao meio ambiente e fatores ligados à própria planta. Ao meio ambiente, os principais: luminosidade, temperatura, umidade e substrato. Aos ligados à planta, idade da planta-mãe, posição da retirada de estacas. Então, normalmente, estacas mais basais, mais na base da planta, elas são mais rejuvenescidas, têm mais chance de enraizar. Época de coleta de estacas influencia se é verão, se é época chuvosa, época seca,
Época seca, os tecidos estão menos turvos, podem sofrer um estresse maior. Influência da espécie, influência nutricional, condições fisiológicas da própria estaca. Em relação à luz, então aqui, pessoal, eu tirei do material de eucalipto, então muitas vezes vai estar falando na prática para eucalipto e tal, porque é um material que eu fiz exclusivamente para eucalipto. Os engenheiros florestal trabalham mais com isso. A irradiância, fotoperíodo, né, e a qualidade de luz, cujas necessidades são variáveis segundo espécie. Então, cada espécie tem uma necessidade diferente de luminosidade. Mas, em geral, você tem que deixar essa espécie enraizar à sombra, não a pleno sol. Então, utiliza pelo menos 50% de sombreamento. E isso tem vários estudos. Para diferentes espécies, vocês vão buscar enraizamento, por exemplo, caramboleira. Elas vão ter testes com hormônio, vão ter testes com par de folha, com posição na planta e com sombreamento também. Então, diferentes sombreamentos podem influenciar essas plantas. Mas, em geral, usar sombrite de 50%. Sombrite é facilmente comprado em casa agropecuária. Então, utiliza sombrite de 50%. Para diminuir essa incidência de luz direta nas plantas. Então, aqui um exemplo, o efeito da radiação no número de microestacas. Então, aumenta essa radiação, o número de estacas diminui, de eucalipto, né? Temperatura. A temperatura ela tem importante função na regulação de metabolismos das plantas. Então, temperaturas muito altas vai ter uma respiração rápida do tecido, vai ter um esgotamento das reservas nutricionais. Temperaturas muito baixas, o processo de fotossíntese vai ser diminuído, o metabolismo vai diminuir, o tempo de enraizamento vai ser maior. Então, isso também para eucalipto, mas eu acho que em geral para a maioria das espécies, entre 25 e 30 graus seria uma temperatura ótima na zona de emissão de raízes e 20 a 25 graus nas folhas. Então, entre 20 e 25 graus de temperatura para o enraizamento. Aqui um exemplo, então, efeito para eucalipto. Eu tenho uma faixa aqui ótima até 30 graus, né? Dependendo do material. Tem dois materiais aqui, se não me engano, o óptimo 28, o outro 30. Então ficar aqui abaixo de 30 graus é uma recomendação adequada. Em relação à umidade, a umidade é o que mais pesa. Por quê? Porque eu tenho um tecido que já não tem mais céu radicular, então qualquer coisa ele vai ressecar, ele vai perder essa viabilidade. Então, a perda de água é uma das principais causas de morte de estacas, antes mesmo da formação de raízes. E aí não vai ter diferenciação radicular, não vai ter mais planta. Então, em geral, trabalhando com umidade relativa em dias nublados, até 100%, e umidade relativa do ar de 60% a 80% em dias quentes. Isso aumenta a probabilidade de enraizamento. Então, sempre trabalhar com umidade. Como que faz? Em geral, caso de vegetação climatizada, com nebulização, irrigação por nebulização, mantendo essa umidade sempre alta. Substrato. Substrato tem um papel grande no enraizamento. Então, primeiro, ele vai sustentar a estaca e ele vai manter a umidade próxima a essa estaca. Então, eu tenho que ter um substrato que ele mantenha essa umidade e, ao mesmo tempo, ele seja livre de patógeno. Por quê? A estaca é um ferimento, é um corte. Então, se eu tenho um substrato que tenha facilidade de propagação, por exemplo, de fungos e bactérias, as estacas vão morrer por ataque fúngico. Por quê? Porque eu vou estar com uma umidade muito alta. O fungo adora umidade, então
é um problema muito sério. Então, aqui diferentes substratos e a quantidade de estaca, né? O percentual de estaca viva. Aqui, com areia, com vermiculita, na verdade. Existem outros substratos comerciais que vão ser utilizados. Eu estou usando lá em casa o substrato comercial e a gente vai ver o que vai ter de resultado. Depois eu vou postar na sequência um vídeo mostrando as minhas experiências ali com estaquia meio amadora, né? Feito praticamente para esse curso. Idade da planta-mãe. Então, o rejuvenescimento de clones é importante para diminuir a quantidade de hormônio, por exemplo. Então, a propagação seriada ela vai gerando plantas mais juvenis e isso facilita o enraizamento. E em relação à planta, o que a gente tem? Estacas mais basais, elas tendem a ser mais rejuvenescidas, elas tendem a facilitar esse processo de enraizamento. Lembrando que tem plantas que se você tirar qualquer tecido, ela vai enraizar sem problema. Mas, em geral, tecidos mais basais vão rejuvenescer. Por isso, o eucalipto se utiliza estaquia, onde eu faço o corte e utilizo a estaca, essa estaca basal, né? Essa reversão de juvenilidade, ela é feita de diversas formas. Poda drástica, então eu vou e corto a planta e ela vai emitir brotação. A aplicação de hormônio vai matar e vai ter brotação. Propagação seriada, eu vou propagar isso, por mais que seja de uma estaca não rejuvenescida, ela vai rejuvenescer. Então, propagação seriada. E a micropropagação, que eu rejuvenesço, diferencio esse tecido e rejuvenesço. Outro fator importante, então, é a posição da retirada de estacas. Então, é um fator que influi na facilidade, proporção e velocidade de enraizamento e na proporção que essas estacas ocupam no ramo. Então, isso vai variar de planta para planta. Ramos laterais enraizam mais rapidamente que ramos apicais, então ramos da lateral mais do que ramos do topo, em virtude de contar com maior disponibilidade de carboidratos, ou seja, mais bem nutridos. Fato similar ocorre na proporção basal em relação à proporção terminal da planta, né, a base da planta. Então, a posição de retirada vai influenciar. Aqui nós temos, por exemplo, estaca caulinar apical, intermediária, desfolhada e uma estaca foliar. Os resultados sobrevivência, nesse caso, bem parecida. Desculpa, dei uma engasgada que tive que parar. O que a gente tem? A gente tem a sobrevivência em caso de vegetação, então 30 dias. Ele teve uma sobrevivência. Sobrevivência na casa de sombra, mais 60 dias. Você vê que as plantas já não se adaptaram tanto a algumas estacas. 60 dias na produção de muda e aos 90 dias você vê que as estacas foliares não sobreviveram. Os que tiveram melhor desempenho foram, então, a caulinar e a caulinar apical.
Então, que tiveram cerca de 80% de sobrevivência. E isso é uma taxa considerada boa, viu, gente? 80% de pegamento, de enraizamento, é um pegamento bom. Época de coleta de estacas. Então, as épocas mais favoráveis, primavera, pois encontram melhores condições nutricionais, ou seja, início das chuvas, já acabou o período chuvoso, as plantas têm uma melhor disponibilidade de água e nutrientes e elas têm um maior pegamento. A espécie também influencia muito. Então, existem espécies de fácil propagação, espécies com respostas diferentes, crescentes, e aquelas espécies com pequena ou nenhuma resposta ao enraizamento. Então, isso a gente vai ver um pouquinho para frente também. Espécies de fácil enraizamento, de médio e de difícil. E o que a gente pode fazer para propagar. Influência nutricional, então plantas bem nutridas, elas vão enraizar mais facilmente porque elas vão ter um controle hormonal melhor e tudo mais. Então, plantas bem nutridas, elas tendem a ter um enraizamento melhor, independente ou não de ter hormônio. Então, tendo hormônio ou não, plantas bem nutridas, elas vão ter um melhor desempenho. Condições fisiológicas da estaca, que tem a ver com hormônios. Então, se a estaca ela apresenta uma facilidade em produção desse hormônio e em enraizamento, ou não. Ou se eu vou ter que colocar hormônio para que ela enraize. Isso tem muito a ver com a juvenilidade. Então, algumas plantas são juvenis suficiente para enraizar sem hormônio, outras nem com hormônio, né? Então, é basicamente isso que a gente tem em relação ao enraizamento de estacas do ponto de vista fisiológico. E o hormônio responsável pelo enraizamento são as auxinas. E essas auxinas, elas têm naturalmente na planta, então geralmente deixa-se par de folha para que a planta produza auxina. E muitas vezes você usa o hormônio industrial. Então eu compro um talco de auxina com diferentes proporções, 2, 4, 6 mil ppm. Isso é vendido na internet. Eu posso comprar a auxina líquida e ali fazer a imersão da planta. Então, se eu tenho auxina em pó, eu vou molhar a estaquinha e vou bater no pó ali para que ela fique envolvida. Se eu tenho ela líquida, eu vou deixar um tempo embeber ali e a planta vai absorver, a estaca vai absorver essa auxina. Eu peguei para testar, eu vi na internet, não sei a comprovação científica disso, não consegui achar, mas o pessoal usa, por exemplo, germinar lentilha. Essa lentilha produz auxina e o pessoal bate isso no liquidificador e utiliza, e o pessoal fala que tem resultados bastante significativos em relação a auxinas. Eu até fiz lá em casa, eu bati ela, pré-germinei, bati no processador, deixei ela sólida, na verdade, um pó, e até coloquei para ver resultado, né? Mas só que isso eu fiz agora, procurei, na verdade, para montar as aulas, e eu procurei esse hormônio para facilitar a vida de vocês, né? Então, reza a lenda que a lentilha pré-germinada, batida, tem auxina suficiente para enraizar, por exemplo, limão. Então, tem vários vídeos em relação a isso. Eu germino a lentilha, na hora que ela germinou, eu seco ela e bato. Basicamente, simples assim. E tem um caldo de lentilha. Substâncias reguladoras do crescimento, então, a auxina, as giberelinas são inibidoras,
Essas auxinas, elas estão envolvidas em diversas atividades fisiológicas, como crescimento de ramo, inibição de gemas laterais e formação de raiz. Então, as auxinas vão induzir a formação de uma raiz no caule, por exemplo. AIA, ácido indol acético, ela é um hormônio natural, ela é fotodegradável, então ela perde mais rapidamente. E o AIB é o hormônio sintetizado. Então, o AIB é o hormônio feito de forma sintética para enraizamento. Aqui, exemplo. Aqui no caso, pessoal, para eucalipto. Eucalipto, ele já foi feito aquela estaquia seriada e ele é extremamente juvenil. Então, primeiro, eu não preciso o eucalipto deixar folha, retirar a folha, na verdade, ele não tem esse problema por causa da umidade. E eu não preciso aplicar hormônio para eucalipto propagação clonal. Para outras espécies, sim. Lembra que eu coloquei que a jabuticaba 6.000 ppm, que o eucalipto foi até 4. 6.000 ppm para jabuticaba, ela teve 50% de enraizamento somente, zero praticamente não enraizou nada. Então, isso pode variar de espécie para espécie. E o tempo de enraizamento também varia de acordo com temperatura e tudo mais. Algumas espécies, elas enraizam, tem a taxa o eucalipto, por exemplo, mais ou menos 20, 30 dias de taxa de enraizamento. Outras espécies vão demorar 3 meses para enraizar. Então, isso vai depender de espécie para espécie e tem que ser buscado informação na literatura, como fazer propagação de tal espécie. Então, pessoal, como a gente já tinha visto, as plantas elas respondem de forma diferente ao enraizamento. Então, pode ser dividido em 3 grupos. Plantas de fácil enraizamento, ou seja, as estacas, os tecidos eles já têm as auxinas suficientes para a sinalização radicular. O enraizamento é rápido, e desde que em condições favoráveis de umidade, luminosidade, temperatura, né? Exemplo, uva, figo, dentre outros. Existem a amora também é rápida. Grupo 2, enraizamento moderado, ou seja, presença de diversos cofatores para o enraizamento, mas com pouca auxina. Então, responde fortemente quando aplicada a auxina de forma externa. Então, algumas variedades de uva, goiaba, por exemplo. Então, elas têm facilidade, mas precisam de uma aplicação de auxina. Grupo 3, espécies de difícil enraizamento. Então, um ou mais cofatores de enraizamento estão inativos ou ausentes. Então, tem que aplicar auxina e mesmo assim ainda não melhora. Então, pode ocorrer a falta de enzimas indutoras de enraizamento, falta de ativadores enzimáticos, presenças de enzimas inibidoras, presença de camada de morfológica mesmo, de tecido que impede, falta de um substrato com fenólios, exemplo, roseira, difícil de propagação, rosáceas, né? Roseira não. E aí eu tenho que combinar folha com presença de folha que vai produzir auxina com aplicação de auxina. Então, algumas espécies têm difícil enraizamento. A técnica de estaquia, ela funciona, aqui é um exemplo grosseiro, né, de geral, né?
Primeiro, o comprimento das estacas. Estacas lenhosas, elas vão ter entre 20 e 30 centímetros e 2 centímetros de diâmetro. Estacas semilenhosas, 7,5 a 15 centímetros. Estaca herbácea, ainda menores, chegando a 3 centímetros, estacas pequenas. Presença de folhas em estacas semilenhosas e herbáceas, estacas lenhosas sem folha, porém tem que ter gema para brotação nessas estacas lenhosas. Essa nebulização tem que ser feita nebulização, que vai aumentar a taxa transpiratória, ou fazer o corte no meio para diminuir essa taxa transpiratória. O eucalipto ele não precisa cortar a folha porque ele já é muito rejuvenescido e o processo de produção de mudas trabalha com alta tecnologia, umidade sempre controlada, não tem esse problema. Técnicas para se fazer estaquia, então, seria a lesão na base da estaca. Então, o que seria? Seria um cortezinho na base da estaca para facilitar a formação do calo. Então, seria meio que descascar essa estaca. Estiolamento, eu vou tentar diminuir a luminosidade para que essa estaca apresente uma melhor taxa de germinação. Isso é feito com o eucalipto citriodora, que ele tem baixa taxa de enraizamento. Então, o que se faz? Você faz o corte da mudinha, ela vai emitir brotação, eu coloco ele numa mini estufa, numa estufinha, e ela vai estiolar, e ela vai ter um tecido então menos lignificado e que aumenta para 50%, 60%, 70% de enraizamento. Esse eucalipto citriodora que ele tem uma baixa taxa de enraizamento. Outra técnica, o anelamento, que é a obstrução feita por meio de corte na região do córtex da planta matriz. O estrangulamento, um estrangulamento que na planta que vai forçar ela a brotar. E o tratamento com fito-hormônios, então o uso de hormônios para enraizamento. Aqui a gente tem, por exemplo, o uso do talco, o AIB em pó, para enraizamento. Então, esses fito-hormônios vão aumentar a taxa, vai aumentar a porcentagem de estacas enraizadas e a uniformidade delas. Então, utilizado de 0, de 1.000 até 6.000 ppm, dependendo da espécie. Hoje é isso, pessoal. Depois eu vou falar um pouco de propagação de eucalipto por estaquia, mas eu vou colocar isso à parte para vocês. Então, o processo de estaquia é basicamente esse. Depois eu vou colocar um vídeo mostrando para vocês a prática da estaquia. Hoje é isso. Até mais.